Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Pinotti e nós vamos começar a estudar algumas questões mais específicas sobre o procedimento, tanto no processo de execução quanto no cumprimento de sentença. Então, basicamente, nós vamos falar a respeito das execuções em espécie nas vias executivas e lá no final desse capítulo eu falo também sobre as formas de defesa que podem ser exercidas por essas vias. Tema da aula de hoje, então, disposições gerais sobre o cumprimento de sentença e o processo de execução. E a primeira questão que eu pontuo com vocês aqui neste capítulo 2 é sobre os diferentes tipos de execução que o Código de Processo Civil traz. E esses diferentes tipos de execução, eles podem ser tanto diferentes tipos de cumprimento de sentença, quanto diferentes tipos de execução em espécie, tá? Então, que isso fique bem claro, nós temos as duas espécies aqui. Para começo de conversa, nós temos as obrigações, que são usualmente descritas no direito civil, se traduzindo em modalidades procedimentais para as execuções, beleza? Então, essencialmente, execução para entrega de coisa, certa ou incerta, e execução de obrigação de fazer e não fazer. Então, nós temos aqui as chamadas execuções que são específicas. Que são as obrigações de entregar coisa, além das obrigações de fazer ou não fazer. Essa entrega de coisa podendo ser uma entrega de coisa certa ou incerta, beleza? Então, quando eu falo em execuções específicas, eu estou dizendo o quê? Que o título executivo traz uma obrigação específica a ser cumprida. O título executivo traz uma obrigação específica a ser cumprida. Ele nos diz o que vai ter que ser feito por parte do devedor. Ele traz de maneira clara o que vai ter que ser feito por parte do devedor, tá bem? Então, nessas situações em que eu tenho a execução específica, vale lembrar que um dos princípios que rege a execução é justamente o exato adimplemento. Então, vale a pena a gente lembrar que, como uma decorrência do exato adimplemento, o credor ele tem direito de receber exatamente o que está descrito no título executivo. Mas eu diria que o exato adimplemento é também um direito do devedor. O devedor tem direito de cumprir exatamente a obrigação que foi ajustada e não uma obrigação diversa. Então, em razão do exato adimplemento, quando eu estou diante de uma execução específica, essa execução ela vai se dar por um procedimento especial que assegure o cumprimento exato desta obrigação que está descrita no título executivo, e não obrigação diversa, essa exatamente, tá? Então, basicamente isso que é o exato adimplemento. É a ideia de que quando eu tenho uma obrigação específica no título, o cumprimento dela vai ser específico. Ah, mas o credor não pode optar, por exemplo, desde plano, que em vez de receber a obrigação, ele receba dinheiro correspondente? E a resposta é, em regra, não. Ele vai ter que justificar por que ele está pedindo perdas e danos em vez da obrigação que está descrita no título executivo. Ele vai ter esse dever de justificar. Por quê? Porque é também uma prerrogativa do devedor cumprir exatamente o que é devido. Nesse sentido, para que o credor peça perdas e danos em vez da obrigação específica, ele vai ter que justificar por que ele está pedindo dessa forma. Então, por exemplo, em decorrência de frustração, das tentativas de cumprir a obrigação específica, ou porque esta obrigação específica se tornou inútil. E é isso, inclusive, que eu explico no quadro aqui para vocês, tá? Então,
Pensando nas obrigações de entrega de coisa certa, quando eu tenho objeto específico e individualizado, determinado desde o início, ou então coisa incerta, quando no início o meu objeto não é determinável, mas é possível determiná-lo no próprio cumprimento de sentença, ou na execução, e a obrigação de fazer ou não fazer, em que eu tenho uma prestação, que são atos ou então serviços. Aqui é diferente da obrigação de dar, porque aqui não é sobre a coisa em si que recai o interesse do credor, mas sobre o cumprimento, o serviço que será prestado. Podemos ser fungíveis ou infungíveis. Quando fungíveis, quando é possível que um terceiro cumpra a obrigação no lugar, e infungível quando somente interessa que o devedor cumpra. E nesse caso, lembrando, quando a obrigação ela for personalíssima, infungível e os meios falharem, aí eu não vou ter opção senão conversão por perdas e danos. Mas agora, se a obrigação for fungível, ainda que falhem os meios tradicionais de coerção, é possível pedir que se designe um terceiro para cumprir a obrigação e se obrigue o devedor a pagar este terceiro, tá? Então, essas são as execuções que nós chamamos de específicas, tá bem? Então, eu quero que o credor tenha o mesmo resultado. E a conversão em perdas e danos é o último caso, mas cabe. Antes de determinar a conversão em perdas e danos, o juiz tem que se utilizar de outros meios. Os principais são os meios de coerção, em que ele tenta forçar o devedor a cumprir, a ponto de tornar desvantajoso o descumprimento da obrigação. E temos também os meios de subrogação, em que o Estado substitui o devedor no cumprimento. É possível, por exemplo, no caso da entrega de coisa, a busca e apreensão, tá? Ou mesmo desfazimento de obras, por exemplo, numa obrigação de não fazer. Não deu certo nenhum tipo desses meios, aí a opção final é a conversão em perdas e danos. Então, a conversão em perdas e danos acontece quando? Quando não couber a tutela específica ou uma providência prática que seja equivalente, ou quando o credor demonstre, na execução, justifique por que não interessa mais o cumprimento da obrigação. Então, quando não couber, quando cabe perdas e danos? Duas circunstâncias: quando não for possível o cumprimento ou uma providência prática equivalente, ou então quando o credor requerer justificadamente. Vou dar um exemplo. Eu contratei um show de uma determinada banda para tocar no meu casamento e eles não apareceram, não cumpriram a obrigação. Me interessa? Não interessa mais, porque já passou o evento. Então, o credor pode simplesmente justificar, falar, olha, ele não cumpriu a obrigação, não me interessa mais o cumprimento porque passou a oportunidade, então o que me interessa é a cobrança das questões inerentes a perdas e danos. Beleza? Quando eu converto em perdas e danos, aí eu tenho uma obrigação específica que se transforma numa execução não específica. Essas execuções não específicas, elas vão recair sempre sobre algo que é substituível. Dinheiros, tá? Então, necessariamente, estamos falando aqui numa obrigação de pagar quantia. Tá bem? Então, quando a obrigação é de pagar quantia, a execução não é específica. E nesses casos, você tem meios de subrogação
em que o Estado substitui o papel do devedor, mais consistentes, como uma realização de penhora online para buscar valores, busca de patrimônio, por aí vai, tá? Então, aqui nas execuções não específicas, eu tenho a obrigação de pagar quantia. Além da regra geral de obrigação não específica consistente em pagar quantia, eu também tenho duas obrigações de pagar quantia que são específicas e seguem ritos próprios, que são a obrigação de pagar alimentos e execuções contra a fazenda pública, que determinam, né, o pagamento de quantia, porque aí eu tenho um rito próprio, que é um rito por meio de requisições de pequeno valor ou precatórios. Beleza? Nas execuções não específicas, essencialmente eu tenho 3 etapas, e as etapas que eu tenho são penhora, avaliação e expropriação de bens. Penhora, avaliação e expropriação de bens. São as etapas que a gente vai seguir aqui. Então, eu descrevo justamente, né, essas 3 obrigações: pagar quantia, contra a fazenda e a de alimentos, como os ritos específicos. E, essencialmente, nesses ritos se concentra o CPC, tá? Não vai além disso. É possível você ter ritos específicos em legislação especial, e até tem, mas no CPC são esses. Rito em legislação especial, por exemplo, a execução fiscal. Beleza. Agora, partindo para as disposições gerais aqui sobre o cumprimento de sentença. Nós sabemos, mas não vale, vamos retomar para não perdermos de vista. Quando a gente pensa no cumprimento de sentença, nós temos em regra a ideia do processo sincrético, em que eu tenho uma fase de execução. Agora, não necessariamente. É possível que eu tenha cumprimento de sentença sem ter fase de conhecimento anterior que tenha tramitado no juízo cível. O que determina, portanto, se eu sigo ou não o cumprimento de sentença? A natureza do título. Se for um título executivo judicial, eu sigo o rito do cumprimento de sentença. Se for um título executivo extrajudicial, não. Para isso eu tenho o rito do processo de execução, da ação autônoma. Tá bem? Bom, então nós temos a lógica da execução imediata, que nem sempre é a que vai se realizar, mas é a lógica que o CPC inaugura, do processo sincrético. Bom, então o 513, ele já começa trazendo para nós algumas disposiçõões. Aqui vai do 513 até o 538, a disciplina do cumprimento, e as disposições gerais, que é o que a gente está estudando nessa aula, do 513 ao 519, tá bem? 513 ao 519. Depois eu coloco os artigos da ação autônoma de execução. Então, nessa lógica, quando eu penso aqui no artigo 513, algumas informações vão ser importantes para nós. Vamos lá. A primeira delas está aqui no parágrafo 1º, que é que o cumprimento de sentença, que reconhece o dever de pagar quantia, provisório e definitivo, se fará a requerimento do exequente. O que isso quer dizer? Cumprimento de sentença não é automático. Depende do requerimento. Depende do requerimento do credor. Para o cumprimento definitivo, basta que eu tenha o transcurso do prazo de trânsito em julgado da decisão. Eu não preciso ter a certificação nos autos deste trânsito em julgado, basta o transcurso do prazo. Passou esse prazo, cumprimento de sentença já é possível, tá bem? Bom,
Nesse sentido, nós vamos sempre ter um rito de intimação do devedor quando eu estiver falando do processo sincrético, tá? Como essa intimação vai se dar? Em regra, pelo diário de justiça na pessoa do próprio advogado. Eu não preciso fazer uma intimação pessoal da parte. Basta intimar o advogado acerca do cumprimento de sentença. Se a parte for assistida por defensoria pública ou não tiver procurador constituído nos autos, aí nesse caso expede-se uma carta com aviso de recebimento para a intimação. Também é possível a intimação por meio eletrônico para empresas que tenham cadastro no sistema de intimações e não tenham procuradores constituídos nos autos. E ainda por edital, quando eu tiver réu revel na fase de conhecimento, tá bem? Bom, seguindo adiante, quando o requerimento for formulado após 1 ano do trânsito em julgado, aí sim a intimação ela é feita na pessoa do devedor e não, em regra, na pessoa do advogado. Então vamos lá. O que nós temos aqui é que o cumprimento não é automático. Primeira informação. Segunda informação. Em regra, que é o processo sincrético, né? A intimação do devedor. E essa intimação, como se diz, em regra, será na pessoa do advogado. Exceções. Devedor assistido pela Defensoria Pública. Né? Que aqui é a hipótese descrita no inciso 2. Não ter procurador nos autos. E, por fim, após 1 ano da formação do título, né? Após 1 ano do trânsito em julgado. Porque, digamos assim, é para evitar uma surpresa, né? Porque o credor já tinha ali mais de 1 ano que poderia ter entrado com o cumprimento e não entrou. Então, o devedor já não está esperando mais, o advogado já não está esperando mais. Então, nesse caso, intima-se por carta com aviso de recebimento. Beleza? Isso aí. Outra informação interessante, isso acho que a gente até trabalhou na última aula, não é possível você promover o cumprimento de sentença contra fiador, co-obrigado, devedores solidários, se não tiver ocorrido a participação na fase de conhecimento. Perdão. Não vou editar para cortar meu espirro, não. Tô com rinite. Por quê? Porque eu tenho que ter dado a oportunidade para esse devedor, seja ele um devedor solidário ou subsidiário, de ter participado da fase de conhecimento. Tem que ter assegurado o contraditório na fase de conhecimento. Eu não faço cumprimento de sentença diretamente contra devedor solidário ou subsidiário que não participou do processo. Isso vale para o fiador. Depois, o 514 diz para nós que quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, ou seja, se eu tenho um prazo específico para cumprimento ou um evento futuro incerto que deva se realizar para a formação do título, o cumprimento depende da demonstração que se realizou essa condição ou termo. Então, se o título judicial descreve uma condição ou um termo, eu preciso da demonstração de que se realizou. Quanto ao termo, como é um evento futuro e certo, né, basta a comprovação de que ele ocorreu. Vale lembrar que não é porque o evento é futuro e certo que ele tem data determinada. Por exemplo, morte é um evento futuro e certo, sem data determinada. É termo. Condição não. Condição é evento futuro incerto, que pode ou não se realizar.
né? Então, nesses casos, se há condição ou termo, eu preciso da demonstração de que a condição ou termo se realizar. E depois o artigo 515, que a gente estudou já na aula sobre títulos, traz o rol de títulos judiciais, lembrando uma questão procedimental que eu já mencionei. Eu disse aqui que, em regra, no processo sincrético, há intimação do devedor, mas nós temos também exceções, como as descritas no 515, parágrafo 1º, em que eu não tenho intimação, mas sim citação do devedor. Então, o 515 traz 3 casos, que são sentença arbitral, sentença penal condenatória e sentença estrangeira. Nesses casos, como o processo de conhecimento não tramitou no juízo cível, não começa o cumprimento com intimação, mas sim com citação. Beleza? Seguindo adiante, o artigo 517 estabelece para nós o seguinte, que a decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto, mesmo depois de transcorrido o prazo de pagamento voluntário, que é o prazo que a pessoa tem depois do trânsito em julgado para o pagamento voluntário, é um prazo de 15 dias. Trânsito em julgado, 15 dias para o pagamento voluntário. A decisão ela pode ser levada a protesto se passar desse prazo ou não for feito o pagamento. É o que a gente chama aqui de protesto do título executivo judicial. É uma inovação do Código de 2015. A gente não tinha essa possibilidade do protesto no Código anterior, tá? Nesse caso, o protesto se faz com a certidão de inteiro teor. Essa certidão, que é fornecida pelo cartório no prazo de 3 dias, deve indicar nome e qualificação do exequente e do executado, número do processo, valor da dívida e data em que passou o prazo para o pagamento voluntário, que são aqueles 15 dias depois do trânsito em julgado. Se o executado tiver proposto ação rescisória, é possível requerer que seja averbado à margem do protesto, anotado à margem do protesto a propositura desta ação, e o protesto ele vai ser cancelado por determinação do juiz. Expedindo-se em cartório no prazo de 3 dias, quando for satisfeita a obrigação. O protesto, gente, ele nada mais do que uma técnica de coerção, é algo a mais para forçar o devedor a cumprir a obrigação, para ele se sentir compelido, porque ele não quer ficar com o nome sujo na praça. Essencialmente é isso. Tá? O 518 diz que questões sobre a validade do procedimento no cumprimento de sentença e dos atos executivos podem ser arguidas nos próprios autos e estas serão decididas pelo juiz. Então, quando a gente fala que o contraditório no cumprimento de sentença é reduzido, não é um contraditório que é zerado. Para além da impugnação, eu tenho outros meios de defesa, como objeções, exceções, que são petições simples apresentadas no bojo da execução, no bojo do cumprimento, para arguir questões como, por exemplo, uma invalidade de penhora e por aí vai. Então, o que o 518 fala é que no bojo do cumprimento de sentença eu posso peticionar arguindo eventuais questões que sejam inerentes ao processo, tá? A gente vai até estudar isso no momento oportuno, as chamadas exceções ou objeções de pré-executividade. O artigo 519, por sua vez, que encerra aqui as disposições gerais, dizem que aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisório ou definitivo e à liquidação, também a decisões que concedam tutela provisória. Quando eu tenho uma decisão que concede tutela provisória, por exemplo, arbitrando um pagamento mensal num valor X, muito comum no caso de alimentos provisórios, eu posso executar, cumprir essa sentença, cumprir esta decisão desde logo. Sigo o rito do cumprimento de sentença por quantia, mas é um cumprimento de sentença provisório que vai seguir, na medida do que couber, as mesmas disposições. Tá? Então, sobre o processo em cumprimento de sentença, é isso que nós temos. Já quando a gente pensa no processo autônomo de execução, as disposições gerais vão do 797 a 805, tá? Então, como eu disse, a gente está estudando as disposições gerais. Agora, pensando nas disposições sobre o cumprimento de sentença, a partir do 797.
Cumprimento de sentença não, corrige, gente. Processo autônomo de execução. Aqui, basicamente, o que eu vou ter é a propositura de uma ação de execução, tá? Eu tenho a propositura de uma ação de execução. Que ela é autônoma. E ela vai começar com uma petição inicial, vai ter um prazo para defesa via embargos à execução, mas ela começa com uma petição inicial que tem diversos requisitos que uma petição inicial deve ter. Tá? Bom, primeira questão que o artigo 797 destaca é que quando a gente pensa em ação de execução que recaia sobre a obrigação de pagar quantia, essa é uma ação de execução que recai sobre o devedor que seja solvente. Porque se o devedor for insolvente, aí eu vou ter que seguir regras próprias, tá bem? Regras que envolvam direito de preferência, concorrência entre credores, que é quando eu tenho algum tipo de insolvência, seja insolvência da pessoa física, insolvência civil, ou insolvência que possa se sujeitar, no caso de empresas, à Lei 11.101, insolvência em caso de recuperação judicial ou falências, né? Bom, e aí nesse sentido, o 798 vai trazer aqui os requisitos da petição inicial. Então, além daqueles requisitos gerais da petição inicial, a petição inicial ela deve ser devidamente instruída. Com quais documentos? Bom, primeiramente, óbvio, o título executivo, eu tenho que ter, é o título original que é juntado, tá? Não é cópia, porque senão a pessoa poderia tirar várias cópias, entrar com várias execuções e gerar um prejuízo grande aqui. Então, o título propriamente, não uma cópia. Demonstrativo do débito até a data da propositura da ação, sendo que eventualmente você vai ter requerimentos para se atualizar o quantum debentur, né, no curso da execução. A prova de que se verificou condição ou termo, se for o caso, quer dizer, se o título descrever uma condição ou termo, e a prova de que adimpliu a sua contraprestação quando o executado não tiver obrigação de satisfazer a sua parte antes que o exequente também satisfaça a sua. É aquela questão da exceção do contrato não cumprido. Eu não posso opor a alguém o cumprimento de uma obrigação se eu ainda não cumprir a minha parte para que esta execução, para que este cumprimento se desse. Além disso, a petição inicial deve indicar a espécie de execução de sua preferência. Então, por exemplo, ação de execução de pagar quantia, ação de execução de obrigação de fazer, não fazer. Nomes do exequente e do executado, além da inscrição em CPF e CNPJ, até porque eu preciso desses dados para localizar executado. E sempre que possível, bens suscetíveis à penhora, quer dizer, quando eu tiver conhecimento, os bens que são suscetíveis à penhora. Quanto ao demonstrativo do débito, que deve ser juntado aqui nos termos do 798, inciso 1, a linha B, o parágrafo único descreve que ele deve considerar o índice de correção monetária adotado e deve informar isto, a taxa de juros aplicada, termo inicial e final tanto da correção monetária quanto da taxa de juros, periodicidade da capitalização de juros, por exemplo, ao mês, ao ano, a depender do que estiver combinado no título. Se não tiver nada no título, segue a regra geral do Código Civil. Juros legais de 1% ao mês, enfim. E especificação de desconto obrigatório, por exemplo, algum desconto ajustado entre as partes. Enfim. 799 vai dizer ainda outras incumbências do exequente. E vale lembrar aqui que, embora a gente dê muitos poderes ao juiz, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução, a verdade é que, ultimamente, cabe ao credor fazer com que o seu crédito seja satisfeito. Ele que tem que requerer providências ao juiz para que o juiz consiga encontrar bens e fazer tudo que seja necessário para garantir que a obrigação seja cumprida. Tendo isso em mente, quais são as incumbências deste exequente? Bom, ele vai requerer também intimação de eventuais credores, havendo penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária em garantia, quando a penhora for recair sobre esses bens que tenham garantia. Por quê? Para assegurar a ordem de preferência do crédito, eu tenho que primeiro pagar aquele que tem preferência e depois este credor, que seja um credor quirografário ou que não tenha a preferência especial. Requerer também intimação de titular de usufruto, uso ou habitação, quando a penhora for recair
em imóvel que houver uso, usufruto ou habitação. Promitente comprador e promitente vendedor, no caso de penhora que recaia sobre contrato que tenha promessa de compra e venda. Superficiário, enfiteuta e concessionário, caso recaia sobre superfície, enfiteus e concessão de uso especial para fins de moradia ou de direito real de uso. E tanto do proprietário quanto daquele que eventualmente for o titular do direito real sobre coisa alheia. Então, o 799, se eu for resumir para vocês entenderem, decorar fácil o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho que indicar bens à penhora? Tenho. Se eu indico um bem à penhora e este bem à penhora, sobre ele recai algum tipo de direito real sobre coisa alheia, seja direito real sobre coisa alheia, seja direito real em garantia, tá? Eu necessariamente tenho que chamar para o cumprimento de sentença eventuais titulares desses direitos que possam vir a ser prejudicados. Tanto os titulares dos direitos reais sobre coisas alheias, quanto o titular do direito real em garantia. E se o meu devedor for o titular de um direito real sobre coisa alheia e eu estiver pedindo penhora sobre este direito real sobre coisa alheia, eu tenho que chamar o proprietário. Porque embora ele não tenha posse direta, ele vai ter a posse indireta e ele vai ter direito de participar do processo. É isso que o 799 fala para nós, tá bem? Também cabe ao exequente pedir intimação da sociedade, caso ele queira fazer penhora de cota social ou, no caso de ação de sociedade anônima fechada, que são aquelas sociedades anônimas que, para ter o ingresso de um novo sócio, é preciso da anuência do órgão deliberativo. Por quê? Porque se for ações de sociedade anônima aberta, eu não preciso chamar ninguém da sociedade para participar, porque qualquer pessoa poderia comprar aquelas ações, elas são uma mera quantia, um mero valor, né? Então, pedir intimação de sociedade nos casos de ações que tenham cota social ou seja sociedade anônima fechada. Pode também pleitear medidas de urgência para eventualmente salvaguardar o patrimônio, o bem, não correr o risco de deixar de ver o seu crédito satisfeito. E pedir também fazer com que seja feita a averbação em registro público da propositura da execução, que é aquela ideia de reduzir a protesto, né, sujar o nome da pessoa para ser um meio a mais de coerção, tá bem? O artigo 800 fala sobre as obrigações alternativas, que é quando o título descreve opções para o devedor cumprir. Por exemplo, o devedor tem que entregar 100 sacas de café ou 100 sacas de soja, e ele vai escolher qual ele vai entregar. Então, nesse caso, quando ele for citado, ele vai ser citado para realizar a opção no prazo de 10 dias, tá bem? E se ele não fizer a opção, caberá ao credor fazer esta opção. A escolha se inverte. Quando a escolha couber ao credor, ele já deve indicar a escolha na própria petição inicial. Depois o 801 fala para nós que se for verificado que a petição está incompleta, o juiz ele pode determinar emenda à petição inicial no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento, tá bem? Então, nesse caso, ele poderia determinar a emenda da petição inicial. O 802 diz para nós que, na execução, o despacho que ordena a citação, desde que seja realizada a observância do artigo 240, parágrafo 2º, que são os requisitos para a citação, gera interrupção da prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente. É como se a gente tivesse aqui replicado o conteúdo do artigo 240, que descreve para nós os efeitos da citação. Nós sabemos que a citação ela gera alguns efeitos, que são tornar litigiosa a coisa, constituir o devedor em mora e interromper a prescrição. Essencialmente o que nós temos é isso. Já o artigo 803 fala sobre a nulidade da execução. A nulidade da execução, nesses casos, ela pode acontecer quando eu tiver um título executivo que não descreva uma obrigação que seja certa, líquida e exigível, ou seja, um título que não preenche seus requisitos de validade, ou quando o executado não for regularmente citado, é preciso a citação na ação de execução, sempre vai ter que ter a citação, ou quando foi instaurada antes de se verificar a condição ou termo que deveriam se configurar. Então eu tenho uma pendência ainda, logo é nula a execução.
Essa nulidade pode ser pronunciada de ofício a requerimento das partes, sem prejuízo nenhum. E encerrando aqui, o artigo 805 diz para nós que, se por vários meios puder se promover a execução, deve-se procurar o menos gravoso para o executado. Aqui é o princípio da menor onerosidade do devedor. Eu tenho que sempre respeitar esse princípio da menor onerosidade. Se eu não tenho respeito a esse princípio da menor onerosidade, então isso significa o quê? Que eu estou impondo ao devedor um ônus maior do que o que seria devido, tá bem? Se o executado alegar que que está sendo muito gravosa a execução, contudo, ele tem o dever de indicar qual seria o meio mais eficaz e menos oneroso. Então, por exemplo, o devedor não pode virar e falar na defesa que a execução está sendo muito onerosa, porque está recaindo sobre um bem muito relevante na vida dele, e não indicar qual seria o outro bem. Por exemplo, vamos supor que está recaindo sobre o veículo de propriedade dele, o único veículo. Veículo não é empenhorável, salvo se for instrumento de trabalho. Está recaindo sobre o único veículo. Aí ele fala, está muito oneroso, é meu único veículo. Você fala, ok, então indique qual seria o modo menos oneroso. O mero esperneio do devedor falando que está oneroso para ele não adianta, ele tem dever de indicar quais são esses meios mais eficazes e menos onerosos que ele gostaria de ver cumprida a obrigação. Colaborar também com o juízo, porque, embora exista menor onerosidade, a gente não pode perder de vista que o processo de execução ele serve para a satisfação do credor, tá bem? Enfim, é isso, pessoal, que eu tinha para trabalhar com vocês sobre as disposições gerais. Vale a pena dar uma lida aqui nos artigos, tá bem? Para vocês estarem a par desta parte para a nossa aula, além da nossa apostila, dar uma lida nos artigos. E aí na próxima aula a gente já começa a estudar os ritos específicos, né? A gente vai começar pela obrigação de pagar quantia e depois partir para as execuções em espécie, beleza? Então era isso que eu tinha para trabalhar na aula de hoje. Beijo para vocês, tchau!